Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Deise, eu estou aqui com o irmão Robson. Obrigada, irmão, pela presença. Olá, irmã Deise, obrigado, eu que agradeço. Estamos também com o Arthur, né? Olá a todos. E hoje nós vamos falar sobre quem são os pretos velhos. E a gente sabe, né, conforme os nossos estudos, que esses seres são seres de uma grande sabedoria, de um grande conhecimento sobre a vida universal, e eles têm uma característica como idosos africanos. Irmão, essa característica que a gente vê nos estudos, nos livros, né, que existem por aí, ela é uma característica física que foi criada e realmente é verdadeira, ou é só mesmo um estereótipo que, conforme os anos, foi sendo criado? Bom, a gente precisa analisar a questão do condicionamento humano, né? É fato que esses pretos velhos, eles vieram, né, originário da África, assim como também vocês também, né, porque são brancos né, ou negros, mas a origem da humanidade é da África, né? Então, são muito antigos, aprenderam a evocar a natureza, a também e fazer rezas que curavam. E isso foi criando-se um tipo de energia também no plano astral. Então, as mentes, elas se juntam quando quer realizar algumas coisas, né? E, pelo lado do bem, esses espíritos que foram desencarnando, já acumulando sabedoria, nós estamos falando aqui de inteligência, mas de sabedoria, né, em lidar com a vida, em lidar com as questões da população, isso é muito antigo e foi criando essa energia também no plano espiritual, para que eles pudessem se unir em prol de uma força que pudesse ajudar os encarnados. Então, são seres com sabedoria para lidar com coisas muito mais especiais na vida. Irmão, só queria complementar o seguinte: pode ter um espírito que viveu como um preto velho e hoje são espíritos, vamos dizer assim, uma certa hierarquia, mas ele se apresenta como um preto velho, como poderia se apresentar de uma outra forma. Então, isso é notório? É como eu falei, não é? A nossa essência é mais primitiva, né? Sim. E nesse propósito terreno. A matéria é mais rudimentar, não é? E a mente também acompanhou isso. Então os povos, eles foram se formando em volta de todo esse contexto planetário, os espíritos descendo, se manifestando, criando possibilidade de caminhar sobre a Terra e, como nós falamos, a humanidade originária do continente africano. Então, foram povos que desenvolveram muita sabedoria antes do homem acreditar que existia o espírito, que existia o átomo. Então, eles já lidavam com essas energias de forma bem sábia. E as pessoas procuraram acreditar naquilo. As pessoas vivem de crença, não é? E acreditar e confiar. Todos nós temos dentro da nossa raiz essa origem primitiva. Então, por exemplo, outros espíritos que podem, né, intelectualmente estar mais evoluído, né, entre aspas, né, de conhecimentos, eles podem voltar lá na sua roupagem antiga para se manifestar também. E também, irmão, para a gente esclarecer, porque muitas vezes existe um certo preconceito, né? No meio espírita, vamos dizer assim. Em muitos lugares, né, centros espíritas, templos, acham que esses irmãos, né, como a gente está comentando aqui, chamados de pretos velhos, mas são espíritos tão sábios quanto tantos outros, como você também que está aqui conosco, mas muitos têm esse preconceito justamente por essa questão que você falou um pouco mais no início, que são seres que podem não ter a inteligência daqui, né, da matéria, do conhecimento da matéria, assim, em questão de conhecimento daqui intelectual, que não tem nada a ver com sabedoria, mas tem uma sabedoria gigantesca. E em muitos locais existe isso. Então, de que forma que a gente pode desmistificar isso? Porque são seres tão sábios que estão dispostos, né? Tem inclusive um trabalho muito árduo aqui conosco, não só do plano material, mas também do plano espiritual. E de que forma que a gente pode estar desmistificando isso para quem está assistindo a gente? Eu diria que a doutrina espírita, ela não tem esse julgamento, mas o movimento espírita tem. Isso, exatamente. Esse é que é o problema. Então passa a ser um movimento seletivo. Isso é péssimo, principalmente para a questão espiritual, que exige trabalhos árduos, onde espíritos que tenham conhecimento mais sobre
outros tipos de energia que estão acima podem não conseguir fazer o trabalho mais de base que estão entregues aos caboclos e pretos velhos, né? Então isso é uma coisa lamentável isso, porque os espíritos precisam trabalhar e como trabalham? Trabalham dentro de igrejas, templos, fica no mundo invisível sem poder se manifestar, entendeu? De forma mais próxima, para dar até uma mensagem e tudo. Infelizmente isso acontece. E no meio espírita também acontece, não é? Esse ponto, irmão, que você falou das religiões é importante, porque acredito que as pessoas ficam com isso também, né? De, um irmão aqui no Amigos da Vida, nós temos, né? Irmãos que fazem parte da equipe, que são preto velhos, caboclos, e somos felizes por tê-los. E eles até já comentaram que trabalham em outros lugares, inclusive em outras religiões. Então, é importante que a gente tire isso da nossa cabeça de que um espírito que está se comunicando, dando uma mensagem pra gente, como você está aqui agora, é exclusivo daquele lugar ou exclusivo daquela religião, porque para vocês não existe isso, né? Como não existe para os pretos velhos. Onde ele for bem-vindo para fazer um trabalho, ele vai estar admitindo ali, assumindo a característica que seja mais fácil para as pessoas entenderem a mensagem. Porque eu mesma já escutei muitas pessoas falarem assim, se está fumando, então não é um preto velho, é algum espírito que está se passando, porque jamais um preto velho ia se manifestar dessa forma. Então, muito importante você trazer isso para a gente. Os espíritos se ajustam ali, porque ele não é viciado no fumo, no tabaco, não é? Mas ele, para mostrar uma característica mais justa, né, ele muitas vezes utiliza isso. Então, como os terreiros, chamados terreiros, existe essa permissão, eles incorporam, mas pode fazer um trabalho dentro de uma casa e não ter esse comportamento. Ele não é dependente. Eles fazem isso para a característica ficar mais, vamos dizer assim, mais próximo daqueles que estão ali, né? Isso, da crença das pessoas. Já tem outros vídeos nossos falando sobre isso também, que pode existir sim um espírito que queira passar uma imagem ali e aí as pessoas acabem não percebendo. Mas que existe sim, né, irmãos que estão ali para passar a mensagem com uma boa intenção, mas que no momento precisam utilizar daquela manifestação ali material até para as pessoas acreditarem mais. Então acho importante você ter falado isso. Vocês estão precisando muito da presença espiritual, sempre precisou. Nós não temos como descartar isso. Infelizmente, algumas religiões tentam negar isso, mas é uma realidade que vocês estão caminhando lado a lado com os espíritos. Nós falamos de mundos paralelos, são mundos que estão em vibrações diferentes, mas interferindo um no outro. Mentes interligadas, não tem para onde correr. Esses irmãos, eles têm mais facilidade, não digo facilidade, talvez não fosse a palavra, mas eles têm uma ligação maior com os seres elementares? Porque a gente vê que eles utilizam muito, até em orientações mesmo, né? Fazer banho, utilizar um banho de alguma erva, ou entrar mais em contato com a natureza, no mar, na cachoeira. Eu mesmo já escutei muito isso. Vai pra praia, tenta respirar aquele ar da natureza. Então, esses irmãos, eles utilizam mais dos seres elementares para trabalhar? Ou todos vocês utilizam? Os seres, chamados seres elementares, eles estão em todo o universo. É um privilégio do planeta Terra. Eles são organizadores dessas formas, né? Pensamento mental que vai, né, possibilitando a construção de tudo isso que você pode tocar e pode ver no plano físico. São organizadores, né? E quanto mais, vamos dizer, a mente do encarnado for mais lá para a origem, mais em contato eles estão com esses seres elementares. Dentro dessa egrégora terrena, porque os seres elementares de outras dimensões são outras coisas, né? São outras energias, são manipulações diferentes. Então, quanto mais for lá para o princípio da matéria, ela mais rudimentar, mais contato, mais presença desses seres vão sendo percebidas e de auxiliando uns aos outros. Então, os pretos velhos, né, ele tem essa forma de manipulação dessas energias, ele tem um entendimento da manipulação energética desse. São energias mais primitivas, têm mais liberdade com a natureza planetária, entendeu? Sem a mão do homem, vamos dizer assim, nas mudanças, né, que são necessárias para a evolução, mas lá na sua raiz originária, esses espíritos têm
uma parceria muito grande com os elementais. Irmão, para a gente encerrar, eu queria citar uma frase que eu vi, né, nos estudos para a gente fazer esse vídeo, que foi questionado um irmão, né, um preto velho, sobre a questão das prisões, né, quando os seres desencarnam. Se existe a presença deles nesses locais, né, e ele confirmou. E ele deixou uma frase que eu achei muito interessante, e você pode também comentar em cima disso, que ele falou o seguinte: a maior escravidão é aquela onde ficamos presos no mundo das ilusões, que é uma prisão maior do que as correntes. Infelizmente eu não tenho o nome, né, de quem falou, do irmão, mas acho que independente de qualquer nome, eu achei muito interessante isso que ele falou, porque a gente fica preso, na verdade, a essa ilusão que a gente cria, seja da matéria, seja de um mundo que a gente imagina na nossa cabeça, que é muito mais forte do que qualquer corrente. A prisão mental é a pior, não é? Porque ela você carrega aonde você for. Se você estiver preso, eu vou me matar, vai continuar preso. Não tem para onde você fugir. Você foge da prisão física que os homens administram, né? Mas a prisão mental, é impossível você sair dela se você não cumprir as metas para se libertar. Não é fugir, você não consegue fugir, você consegue se libertar através do trabalho que você tem que fazer. Então é muito natural você ver espíritos presos naquilo que foi criado, como você trocou aí por ilusão, que é um processo que condiciona a mente. Então você vai acreditar e ali você vai construir a sua prisão. Então eu espero que tenha esclarecido vocês, né? Vamos desmistificar aí se você tem algum tipo de preconceito com os irmãos chamados preto velhos, são tão sábios quanto outros irmãos que estão por aí, né, ajudando no planeta Terra. E agradeço a cada um que ficou assistindo esse vídeo, agradeço também ao irmão Robson. E se você gostou do vídeo, por favor, curta o nosso vídeo, comente o que você achou. Se você tiver alguma ideia de um outro tema, pode mandar pra gente. E agora eu vou passar a palavra para o irmão Robson para a gente finalizar. Eu gostaria só de lembrar esses líderes que direcionam, né, dirigem as casas espíritas, terreiros, o que for, que entendam que são esses espíritos mais rudimentares que trabalham como preto velho, como caboclo, como índios, né, que carregam os lixos mentais de vocês. Não são os espíritos que estão numa dimensão maior. Então é muito importante tomar cuidado com isso e colocar, lógico, disciplina. Na espiritualidade também precisa de uma orientação, de organização, de um direcionamento. A nossa casa aqui, vamos fazer um trabalho assim, que não precisa de tais tipos de rituais, né? Aí vai, mas não feche as portas para esse tipo de energia, porque são eles que seguram os tempos difíceis, né, e o peso de todas essas energias. Obrigado.